Fala galera, acompanha o futebol comigo, beleza? Meu nome é João Ferreira, esse é o canal VulgoFut. Vamos para o segundo vídeo do dia. Bom, caso você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo ao canal VulgoFut. Você já é inscrito, já acompanha, já sabe o que fazer, né? Deixa o seu like, curte, comenta e compartilha. Vamos trazer notícias porque Renato Gaúcho, olha, tem gente aí que era titular, pode pintar no banco já para o próximo duelo do Campeonato Brasileiro. E também tem cria que pode render uma farpelinha pro Vasco da Gama, caso seja vendido. Bora pro vídeo. Hoje vamos começar falando porque o Renato Gaúcho tá trabalhando e hoje teve um coletivo. E esse coletivo, meus amigos, já teve algumas mudanças importantes. Vamos ler aqui a matéria de Lucas Pedrosa trazendo, né, informações sobre o primeiro coletivo aqui do Renato Gaúcho no comando do gigante Vasco da Gama. Como Renato Gaúcho escalou o time do Vasco no coletivo deste sábado, canal do Pedrosa. Renato Gaúcho faz coletivo no Vasco. Técnico testa mudanças em peças na estrutura tática. A primeira semana de treinamentos do técnico Renato Gaúcho, de olho no confronto com o Palmeiras, foi intensa. Após trocas com a comissão técnica permanente, conversas com os atletas e orientações por vídeo, o sábado, dia 7, foi marcado pelo coletivo do comandante em seu retorno ao Vasco. Um dos testes passou pela estrutura tática da equipe. Renato Gaúcho e sua comissão entendem que o time precisa ter mais equilíbrio. Testou uma formação com 3 volantes. Hugo Moura e Tietê foram integrados ao time titular. Barros foi sacado durante parte do treino. Thiago Mendes seguiu como titular, segundo apurou o canal do Pedrosa. A escalação testada contou com os seguintes nomes: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Lucas Piton, Hugo Moura, Thiago Mendes, Tietê, Nuno e DVD, Carlos Andrés Gomes. Ainda está cedo para definir que este será o time titular que enfrentará o Palmeiras, inclusive taticamente podendo alterar entre um 4-3-3 e 4-4-2, já que faltam 4 sessões de treinos até o duelo do dia 12 de março em São Januário pelo Brasileirão. Mas os primeiros experimentos de Renato Gaúcho sugerem que o Vasco tentará uma postura mais equilibrada defensivamente, principalmente com a implementação dos 3 volantes. Teremos muitas mudanças nesse time aí. Eu juro que a questão do Cauã ter sido meio que sacada ali mais com uma matéria durante parte do coletivo, tá? Não foi durante todo o coletivo. Acabou ali me chamando um pouco a atenção, tá? Mas, obviamente, o treinador Renato, ele sabe o que é melhor pro time. Ele já tinha identificado uma fragilidade nesse meio campo do Vasco, tá? Inclusive, ele quer, né, um volante. E dizem que ele já levou alguns nomes pro Vasco da Gama. Eu já tinha falado no vídeo mais cedo que ele estava vendo pro Vasco não deixar tanto esse espaço, né, pelos lados do campo, entendeu? Então ele tá vendo algumas fragilidades ali nesse elenco e talvez por conta disso ele já tá tentando trazer mais equilíbrio ao meio campo, mais força física, né, mais poder de marcação e um time, né, mais equilibrado ali, dadas as circunstâncias, beleza? Mas, como a própria matéria do Pedrosa diz, não tem nada em definitivo, ainda tem mais 4 sessões, né, mais 4 coletivos, mais 4 treinos ali até o jogo de quinta-feira, então muita coisa pode mudar. Pode ser que ele mude alguma coisa ali, pode ser que ele mande um time a campo, e caso isso não dê certo, ele já tem algum outro plano B ali em mente, tá? E vamos ver, né, cara? Eu fiquei curioso, ao mesmo tempo eu achei legal que isso, a gente estava tentando imaginar algo e ele já vem com algo completamente diferente, mas isso aí é um treinador, né, cara? O treinador ali fazendo diversas mudanças, e ele já estava acompanhando o Vasco já algumas rodadas, tá? Não é de agora, então para ele ter tomado esse tipo de atitude, ele já tá de olho no Vasco, alguns jogos já, e já tinha identificado algumas coisas, e agora trabalhando de perto e vendo de perto o que ele tem ali, talvez esse seja o motivo aí dessas mudanças. Mas lembrando, é o primeiro coletivo, tá? O Renato chegou na quarta-feira, se não me engano foi na quarta ou na terça-feira. Então, ou seja, são poucos dias ainda de trabalho. Então tem muita coisa a ser feita. Mas vamos ver aí, deixa sua opinião referente a isso tudo. Bom, agora falando aqui, né, de Vasco, vamos falar de um cria que em caso de venda pode render um dinheirinho ali, né, ao Vasco da Gama. O Vasco é o time formador dele, é o Andrés Santos. Andrés Santos hoje joga no Chelsea, um jogador aí que, né, mais um dos crias aí que tá lá jogando hoje numa das principais ligas, talvez a principal liga hoje do futebol mundial, né, do futebol europeu. Andrés Santos, vamos ler aqui a matéria do Na Torcida Vascaínos. Andrés Santos, meio campista de 21 anos e cria do Vasco da Gama, desperta o interesse de gigantes europeus e pode estar de saída do Chelsea na janela de verão europeia que iniciará em junho. Apesar de estar sendo utilizado frequentemente por Lilian Ronier, com quem teve sua melhor fase no Estrasburgo da França, a diretoria do clube inglês não trata o brasileiro como
inegociável. O Manchester United surge como o principal candidato a vencer a corrida pela contratação. Além do clube inglês, a Juventus também monitora a situação do jogador. O valor de mercado do meio-campista brasileiro, segundo o Transfermarkt, é de 40 milhões de euros, pouco mais ali de 240 milhões de reais. Vale ressaltar que o Vasco possui direito a 2,5% do valor da operação, por ser o clube formador. Então, se de casa de venda, o Vasco pode pegar ali algo em torno de 6, 7 milhões de reais, que é aquele mecanismo ali, né, por conta de ser aqui o clube que formou o atleta, tá? Então tem essa questão aí, o Vasco pode pegar uma farpelinha. Cara, 6, 7 milhões hoje, pingando na conta do Vasco, é um dinheiro que ajuda muito, cara. Ajuda muito, ainda mais assim, meio que do nada, né? Não é uma venda de jogador, não é a saída de ninguém, né? É apenas ali o mecanismo de formação, né, trazendo recompensas ao Vasco da Gama, que é o clube formador do atleta. O atleta tá lá, ele recebe muitas oportunidades no Chelsea, mas, né, quem sabe também ele não possa ir ser titular definitivo em uma outra equipe, como o United, como a Juventus, que podem coçar o bolso aí para poder levar o cria, e isso obviamente vai render um dinheirinho. O Vasco da Gama que também tá precisando, né, cara? 6, 7 milhões é dinheiro pra caramba, tá? Talvez não pague ali a folha mensal do Vasco, mas ajuda muito, filho. É melhor pingar do que faltar, né? Vamos ser sinceros. E o Andrei, cara, que é um garoto muito talentoso, 21 anos, né, cara? O Andrei, ó, o Andrei já saiu do Vasco, pelo menos tem a impressão pra mim, já saiu do Vasco um mau tempão, mano. E agora que tá com 21 anos, um moleque muito bom de bola. Saiu na época aí também, né, por um valor meio que razoável, né, mas o Vasco ainda tava naquele momento, né, você acha que tá difícil hoje em dia, meu amigo? Quando o Andrei Santos saiu, tava pior ainda. Hoje em dia, teve a notícia aí até que tinha, né, que tem dinheiro na conta do Vasco, né? Olha só a gestão Pedrinho, né, que a gente critica alguns aspectos do âmbito do campo e bola, mas administrativamente não tem o que falar, né? Tá até tendo superávit, né? Acho que é assim que se fala a palavra. Quando o Andrei Santos saiu na época, meu amigo, ele foi vendido ali para poder ajudar a pagar a conta, esse tipo de coisa. Ah, mas o Ryan também foi. Foi. Mas desde o início da gestão Pedrinho, você não ouve falar nada de salário atrasado, etc, etc, de atraso de nada, entendeu? Isso aí a gente tem que dar os créditos ao cara, que óbvio é obrigação do clube, obviamente, arcar, mas nem isso arcavam em outras gestões. E quando o Andrei Santos saiu na época, eu lembro que era realmente, meu irmão, a situação tava brava. Não só ele, Thales Magno, o Andrei, o próprio Douglas Luiz também, os caras saíram na época por preço que talvez nem era para ter saído, mas era para quê? Para poder fazer o Vasco pagar, às vezes, 2, 3 meses de salário só. Olha só que loucura. E o garoto tá lá jogando na Premier League, já pintou algumas vezes na seleção brasileira, né? Para mim tem futebol assim para poder retornar à seleção brasileira e pode ainda ajudar o Vasco aí com uma farpelinha, caso seja vendido, beleza? Dito isso, eu estou metendo meu pé. Essas são as informações. Já falei no vídeo de mais cedo sobre Sul-Americana, que o Vasco pode ter grandes rivais aí. Pode não, vai ter algum grande rival aí no pote, ali no grupo do Vasco, né? Que é o pote 2. Pode ter River Plate, ou Racing, ou América de Cali, ou qual o nome do outro? É Olímpia, acho que o outro é Olímpia também, beleza? Então, assim, a Sul-Americana, o bicho tá pegando, mas eu também tinha falado que, segundo informações, o Vasco não vai priorizar, né, pelo menos de momento, a Conmebol Sul-Americana, como fez na temporada passada, e acabou meio que dando ruim. Eu até brinquei que priorizar a Sul-Americana e acabar acertando na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil, que até então não era uma prioridade, o Vasco foi finalista, e a Sul-Americana o Vasco só passou perrengue. Vai que esse ano, não priorizando a Sul-Americana, o Vasco acaba chegando até as fases de mata-mata, né, pra tu ver que essa loucura do futebol. Mas dito isso, galera, pô, brigadão mesmo. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, se inscreve aí pra poder se manter informado de tudo que acontece no Vasco. Eu tô metendo meu pé. Fui!